identidade. Amém? Vamos estar agora ouvindo a palavra de Deus, neste momento pelo pastor Félix. Vai estar ministrando a palavra de Deus ao teu coração, pastor, por favor. Queremos orar, Pai, nesta hora, apresentando aqui o teu filho, Senhor. Usa ele poderosamente, Senhor, como sempre tem usado. Deus, que as vidas que estão agora assistindo na TV Eu Sou Fiel, ouvindo através do rádio, da Rádio Maranata, Senhor, neste momento, onde estamos em rede, possa ser fortemente abençoada, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Cura, salva, renova. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a você também da Rádio Maranata, que está ouvindo o programa, que estamos agora ao vivo, não só na TV Eu Sou Fiel, mas também através da Rádio Maranata pela 103.9. Deus abençoe a vocês, a palavra de Deus. Pastor. Amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na Rádio Maranata, participando deste culto ao vivo, onde milhares de pessoas que não são evangélicas estão ouvindo e aqueles que são também evangélicos estão ligados nessa programação. Quero agradecer a Deus pela vida dos cantores que aqui estão, do pastor Ivan Salles, do presbítero Cláudio, os amigos que eu fiz e tenho aqui nessa rádio, ao André também Carvalho, ao Edson e aos demais que estão aqui em nome de Jesus. Amado irmão, eu quero te convidar para você pegar a tua Bíblia onde você está e abrir a tua Bíblia para ouvir a palavra de Deus nesta noite, porque Deus, Ele tem uma palavra para você, Ele vai continuar falando contigo. Louvores maravilhosos acabamos de ouvir, mas Deus também irá te impactar, como já tem impactado muitas vezes através da programação da Rádio Maranata. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo de número 37, e os versículos de número 7 e o versículo de número 8. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 7 e versículo de número 8. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero mandar uma saudação para minha esposa, a missionária André. Ela não pôde estar aqui comigo, pois está gestante do meu terceiro filho. Na realidade, é uma filha que daqui a mais ou menos um mês e meio está chegando para impactar. Já tem 2 lá e está chegando mais uma para incomodar o inferno. E eu quero mandar aí um alô para os meus filhos, o Félix Júnior, a Natália, que estão. Também o presbítero Cláudio, que está aqui comigo, este amigo, companheiro de longas batalhas na obra do Senhor, e estar aqui em nossa retaguarda também conosco, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 7 e 8. A minha Bíblia, ela é da tradução Peshitta, ela vai dar uma diferença na corrigida, na atualizada, na linguagem de hoje, mas ela diz assim: eis que nós andávamos no meio do campo atando feixes, e eis que se levantou o meu feixe, ficando suspenso, e olhei que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao redor do meu feixe. Então disseram a ele seus irmãos: acaso reinarás sobre nós? Ou terás tu autoridade sobre nós? E o odiaram ainda mais devido a seus sonhos e devido às suas palavras. Baixe sua cabeça onde você estiver, eu quero orar para que o Senhor venha abrir a porta da sua palavra, porque aqui quem fala não é o homem, porque quem tem que se revelar, como tem se revelado, é Deus. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela leitura da tua palavra. Olha, Deus, aonde estiver um rádio, aonde estiver uma pessoa, aonde estiver uma família que está ouvindo, que está assistindo, que está acompanhando esta programação da Rádio Maranata. Deus, que não seja a minha boca, mas que eu seja canal da tua palavra,
para falar a tua palavra mais uma vez diante deste púlpito. Este púlpito, ó Pai, nos traz tremor e temor, porque não importa o tempo que se prega, quando se tem temor da tua palavra, a gente sabe onde está pisando. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu fui orar quando me fizeram o convite. Outro dia eu fui convidado para cá, não pude vir. Minha filha estava doente. Mas hoje eu comecei pela madrugada orando. E aí deu 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã e eu de joelho e dizendo: Deus, eu quero uma palavra para pregar na Rádio Maranata essa noite. E aí, por volta das 4:30 da manhã, soprou um vento dentro da sala de minha casa. E a minha Bíblia abriu no capítulo 37 do livro de Gênesis. E quando eu comecei a ver, eu me levantei as mãos para o céu e disse: Deus, obrigado. E o Senhor nos deu uma palavra para trazermos nessa noite para cada ouvinte, para cada irmão e para os companheiros de ministério que aqui estão. E aí eu comecei a ler na tradução Peshitta, quando diz que José, ele de idade de 17 anos, era o filho mais querido de seu pai. Quando eu começo a meditar nisso, eu vejo que José, ele veio de uma linhagem de uma promessa. E eu quero começar essa mensagem dizendo que quem tem promessa de Deus, ele galga lugares a qual nunca imaginou que chegaria. Porque o Senhor, através da promessa que Ele abre, que Ele lhe entrega, Ele te leva a dimensões espirituais para você ser usado por Ele na sua obra. E aí a Bíblia diz que José, com idade de 17 anos, era o filho da velhice de Jacó. Ele era o filho da velhice de Jacó e era o filho que Jacó mais amava. E a Bíblia diz que Jacó resolveu dar uma honra a José no meio dos seus irmãos. Jacó começou a pensar: o que é que eu posso fazer? Permita-me conjecturar, dizendo assim, para destacar José. E Jacó resolveu fazer uma túnica, mas não uma túnica parecida com as demais, não uma túnica de uma única cor, não uma túnica de mangas curtas, não uma túnica curta, mas uma túnica que aonde José ele passasse, e alguém pudesse saber que ele era o filho predileto de seu pai. E aí vem a ideia de confeccionar uma túnica de mangas longas até o tornozelo e de várias cores. E essa túnica é entregada na mão de José para que ele usasse essa túnica como o filho mais querido de seu pai. José, ele trazia notícia dos seus irmãos ao seu pai. E José teve 2 sonhos, para a gente chegar na mensagem que o Senhor me entregou. José teve 2 sonhos. Ele sonhou que estava no meio do campo e o seu feixe se levantava, se erguia, e dos seus irmãos se inclinavam ao redor dele e o reverenciava. Mas José, novo, contou o sonho. A primeira coisa que Deus me falou de madrugada foi: meu filho, diga para alguém que estará lá ouvindo esta palavra, que não conte o mistério que eu tenho na vida dele a ninguém, que não compartilhe as portas que eu tenho aberto para ele, porque o que Deus entregou para você é seu. Ninguém pode, você não pode transferir, você não pode negociar, você não pode entregar na mão de alguém. O que Deus te deu é teu, então toma posse do que Deus está entregando na tua mão, porque coisas ainda maiores acontecerão na tua história. A Bíblia diz, irmãos, que José teve outro sonho, mais uma vez, que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. E a Bíblia diz que os irmãos de José não conseguiam falar com José pacificamente, porque o sonho de José era que ele ia mandar, que ele iria ter autoridade no meio dos irmãos dele,
que ele seria alguém de eminência. E entenda, irmãos, quando Deus ele tem dois irmãos andando, e Deus dá uma promessa a um e ao outro não tem nenhuma promessa, ele já fica meio enciumado. Imagina Deus confirmando 2 vezes a José que ele iria reinar. Mas para poder reinar, tem que ter um processo. Está aí, porque muitos desistem pelo meio do caminho. Porque para poder chegar aonde Deus prometeu, tem que passar pelo processo. E o processo é doloroso. O processo é necessário que o crente tenha paciência e esperança. Tem muitos que estão desistindo não porque não tinha promessa, mas é porque não tem aguentado o processo que tem enfrentado para tomar posse da promessa que Deus ele tem determinado na sua vida. Talvez você estar aí hoje dizendo: Deus me abandonou, pastor, ele me fez uma promessa e eu estou passando por uma luta, por um processo. Ei, não quer dizer que Deus está no negócio que não vai ter luta. Porque aonde tem luta tem vitória. Aonde tem luta tem milagre. Aonde tem luta tem provisão. Aonde tem luta tem de repente de Deus na vida do crente. Mas você tem que passar pelo processo. E quando Deus ele promete, a primeira coisa que você vai passar é pelo processo. E estava começando um processo na vida de José. Começou dentro da sua casa, com seus irmãos lhe odiando. Imagina você numa casa com 11, 12, 13 pessoas e todos lhe odiando e olhando de lado. Porque até o pai de José não acreditava que aquilo ia acontecer, mas guardava em seu coração. A Bíblia diz assim. Entenda, e isso agora é uma profecia de Deus para a vida de alguém que está aí acompanhando esta palavra. Até quem não acredita em você, quando vê Deus, aleluia, fazendo milagre acontecer na tua vida, vai se lembrar da promessa que Deus te fez, vai se lembrar da palavra que Deus te deu e que você tem história. Glória a Deus. Nem tudo foi cantado aqui está perdido. Está de pé a promessa de Deus. E aí a Bíblia diz que um dia José foi procurar notícia dos seus irmãos que andavam errantes. E os irmãos de José, eles eram meio desmantelados. E entenda, irmão, Deus não tem a necessidade de cumprir promessa na vida de quem anda desmantelado. Quer que Deus ele faça a promessa acontecer, esteja com a sua vida pautada diante de Deus. E aí a Bíblia diz que José foi procurar os seus irmãos. E quando viram José de longe, disseram: lá vem o sonhador mor. E a primeira coisa de quem não tem sonho é querer matar o sonho de alguém. Alguém está te humilhando, te criticando, dizendo que você não canta bem, que você não ora bem, que você não prega bem, que você não faz isso bem, porque ele não tem sonho, mas você tem um sonho. O teu sonho foi dado pelaquele que está no controle de tudo, está trabalhando na tua vida, e ele é Deus e irá fazer acontecer na tua história. E a primeira coisa que fizeram foi querer matar o sonho de José, porque disseram: lá vem o sonhador bom. Ah, se você pudesse contemplar quando você passa e alguém olha para você e diz assim: lá vem ela é uma sonhadora, acha que vai ser vitoriosa, acha que vai ser vitorioso, mas saiba de uma coisa, que Deus está, aleluia, Ele está pintando a tua história, o teu caminho, Ele está tirando aquilo que está impedindo a tua progressão para você alcançar a promessa. Eu fico imaginando quando Deus me fez muita promessa no nosso tempo de juventude. Uma vez eu recebi uma promessa de Deus dizendo que eu iria pisar em lugares que eu nunca imaginava. Quando eu ouvi esta promessa, eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. E quando eu ouvi esta promessa, isso é para aumentar a fé de alguém, eu disse, Deus usou um profeta na congregação e disse: jovem, eu, o Senhor, te levarei a lugares que tu nunca pisaste e te colocarei aonde tu nunca imaginaste. E quando o profeta terminou aquela mensagem, eu disse: isso tem que ser de Deus mesmo, porque minha família não tinha condição. Eu vim de uma família humilde,
aonde o meu berço foi um berço humilde, eu disse, não tem condição. Mas quando eu olho hoje a promessa que Deus ele me fez, eu me lembro que a primeira vez eu subi para o estado do Rio Grande do Norte, convidados, irmãos, tem irmãos do Rio Grande do Norte me assistindo aí, e eu fui convidado para pregar em uma cruzada lá na cidade de Natal, no bairro de Vale Dourado, na Lagoa de Capitação, onde aquela noite Deus derramou uma graça tão grande, a primeira vez que eu saí daqui do estado de Pernambuco. E quando nós terminamos a mensagem, tinha mais de 40 vidas para Jesus, de joelhos, se entregando para o Senhor. E eu lá no segundo andar de um caminhão, de uma carreta de som que tinha lá, e eu me ajoelhei e comecei a chorar e disse para aqueles que estavam ali, tenha certeza de uma coisa, que quando Deus ele promete, ele cumpre na vida do crente. Depois o Senhor saiu levando para um lado, para o outro, fazendo, cumprindo promessas, abrindo portas, dentro de portas. E assim, nós estamos aqui hoje. Entenda que tudo tem que ter um processo na sua caminhada. Crente que não tem processo, não tem vitória. Crente que não tem processo, não toma posse da promessa. E aí quando viram José, a primeira coisa disseram, tá lá, o sonhador, amor. Vamos matá-lo. Porque se alguém pudesse te matar, já tinha te matado. Ah, se você pudesse entender quantas maquinações que alguém tem feito contra a tua vida e o Senhor tem te dado livramento por causa da promessa. Livramentos que você nem via. Um carro que demorou para te pegar. Uma moto que não veio te buscar na hora certa. Um caminho que estava obstruído e Deus ele foi te livrando. E disseram, lá vem o sonhador mau, vamos matá-lo. Porque a primeira coisa do inimigo é matar o crente para ele não chegar a tomar posse da promessa. Porque ele sabe que essa promessa, ela trará vidas ao reino de Deus. Ele sabe que ele impedindo a sua progressão, ele vai impedir que você pregue o evangelho para o vizinho que está desviado, para aquela menina que está na droga, para aquele rapaz que precisa de um milagre, para aquela mãe que está com um filho precisando ser liberto, para aquela mulher que precisa que o seu homem seja liberto da cachaça, da prostituição. E aí Deus tem os seus arautos através das promessas para resgatar vidas para Cristo. E aí a Bíblia diz que disseram, vamos matá-lo, mas alguém intercedeu, disse, não façamos mal, porque ele é sangue do nosso sangue, ele é nosso irmão. E olharam para o lado e viram o quê? Uma cova. E a Bíblia diz que a cova estava vazia. Porque o desejo deles era jogar José dentro da cova, com a cova cheia de água, para ele se afogar. Mas naquele dia Deus não permitiu que o orvalho caísse, que chovesse, que a cova tivesse água. E a primeira coisa que eles fizeram foi rasgar as vestes de José. Entenda que antes do inimigo querer te matar, ele quer sujar as tuas vestes. Ele quer que você perca a sua intimidade com Deus. Quantos que eram usados poderosamente na presença do Senhor e perderam as suas vestes rasgadas pelo inimigo. E eles rasgaram as vestes de José. Tiraram José do posto de filho mais querido e o jogaram na cova e o venderam. José foi vendido, não foi pelo vizinho. José não foi vendido, não foi pelo primo. José não foi vendido, não foi por alguém que via passar na rua. José foi vendido pelos seus irmãos. Eu não sei bem como é que acontece isso, porque tem irmão que não quer ver a progressão espiritual do outro. Eu fico alegre quando eu vejo Deus trabalhando na vida de um irmão. Quando eu vejo um irmão meu que passou no processo comigo e Deus abençoou, eu fico alegre com isto. E aí, José foi vendido e José foi parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, José, Deus ele era com José. Porque a Bíblia diz assim,
José foi vendido, parou na casa de Potifar, mas Deus era com José. Eu não sei a tua situação hoje, como é que você está, mas Deus, Ele é com você. Pode te faltar amigos, pode te faltar irmãos, pode te faltar o que for, mas Deus, Ele é com você. Levante a sua cabeça e adore a Deus, porque Ele está com você, está falando contigo nessa noite. Ele está com você. A Bíblia diz que lá na casa de José, lá na casa de Potifar, José, ele ficou a serviço da mulher de Potifar. E aí o diabo mais uma vez tentou parar a progressão da promessa de Deus na vida de José. Porque é assim, o inimigo tenta, mas ele, quando não consegue, ele tenta de novo. E ele tentou de novo parar a progressão para que José não tomasse conta e posse da promessa. E a mulher de Potifar colocou o olho em José, chamou as amigas, mostrou o criado que tinha em casa e resolveu pegar José à força. Mas José, por causa da promessa, ele fugiu e as roupas de José ficaram. E a Bíblia diz que agora José foi caluniado, vendido, caluniado, foi tido como estrupador e jogado na prisão. Mas o que me chama a atenção é que o estágio da vida de José é uma coisa muito linda, porque a palavra vai dizer: Deus era com José. Deus era com José. Alguém pode te defamar, te criticar, te humilhar, te vender, te perseguir, mas Deus está com você. Aleluia. Então, quando você cantar, a unção vai descer. Quando você pregar, vidas se converterão. Aonde você colocar a mão na obra, Deus vai fazer a obra crescer, porque Deus está com você. Glória a Deus. Se Deus estar, acabou, irmão. Aonde Deus está, tem que dar certo. E aí a Bíblia diz que José foi parar lá na prisão. A promessa era que ele ia mandar nos seus irmãos. Vendido, caluniado e jogado na prisão. Se fosse olhar pelos olhares humanos, a gente ia dizer, pela ótica humana, não. Deus não é com esse rapaz aí não. Olha a situação dele. No mínimo, ele está em pecado. Mas a Bíblia diz assim: Deus estava com José. Lá dentro da prisão, Deus estava com José. E a Bíblia diz que a chave da prisão veio para a mão de José, porque o crente é onde está, a chave de Davi é entregada na mão dele. A chave do que abre e ninguém fecha, e do que fecha ninguém abre. Deus vai entregar a chave na mão de crente, aleluia, para fazer a vontade dele, para fazer a obra dele, para cumprir o ID dele, para tomar posse da promessa que ele deu. Tenha certeza de uma coisa: Deus entregará possibilidades para a sua progressão, para você tomar posse da promessa. A Bíblia diz, amada igreja, que lá na prisão, Deus começou a trabalhar na vida de José. Por quê? Porque José já mandava em tudo, ele abria, ele fechava. Deus fez um rebuliço lá dentro da casa de Faraó. Porque Deus, ele é Deus de rebuliço. Tem gente que não acredita que Deus é Deus de rebuliço. Ei, crente! O que aconteceu em Ezequiel 37, Deus é Deus de rebuliço. Vai acontecer rebuliço na tua casa, vai acontecer rebuliço no teu trabalho, vai acontecer rebuliço lá dentro, aleluia, do judiciário. Mas a resposta de Deus vai chegar na tua vida, do jeito que Deus fez o rebuliço lá na casa, aleluia, de Potifar, jogando José na prisão. E dentro da casa de Faraó, Deus vai fazer rebuliço também. Creia tão somente nisso. E aí, olha que rebuliço tremendo. O copeiro e o padeiro de Faraó foi parar aonde? Na prisão. Foi parar lá dentro onde estava José.
E quando chegaram lá, olha o mistério do sonho. Cada um teve um sonho. E José foi interpretar o sonho dos dois. José disse que um seria restituído à sua cadeira e que o outro seria enforcado. Que o copeiro voltaria e que o padeiro seria enforcado. Para você mais ou menos entender que quando isto aconteceu, José disse assim: ei, quando tu voltares para lá, tu lembra de mim. Mas não é no teu tempo. Porque às vezes a gente tem esse negócio, eu tenho um amigo fulano de tal, tô na prova, ele vai me ajudar. E aí quando eu ligo o telefone, tá desligado. A resposta é não. Porque o processo é seu. Você tem que passar o seu processo. Você tem que passar o processo, porque é nesse processo que Deus vai moldar o teu caráter, que Deus vai moldar a tua personalidade, que Deus vai transformar a vida de muitos que estão ao teu redor, através do processo que você está passando. E aí diz a Bíblia, irmãos, que José ficou esquecido. Olha, passou um tempo, o copeiro voltou, foi lá para Faraó, ficou lá e José esquecido lá na prisão. Porque a gente tem que entender que quando a gente está passando no processo para tomar posse daquilo que Deus tem pra gente, o teu melhor amigo vai dizer não para ti. Aquele que anda contigo, que te dava carona quando tu não estava no processo, não vai te dar carona. Porque tu tá no processo. Tu vai pegar o telefone, vai ligar para um, para outro, e a resposta vai ser não. Sabe por quê? Porque o teu processo é entre ti e Deus. Porque quando Deus te der vitória, ninguém vai poder dizer assim: tá ali por causa de mim, fui eu que coloquei, fui eu que dei, fui eu que fiz. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é Deus que irá fazer. Pega aí essa palavra, o que Deus vai fazer na tua vida é Ele que vai fazer. Não é ninguém. É Deus que vai te levantar. É Deus que vai te erguer. É Deus que vai te abençoar. Diz a Bíblia que depois de um tempo aconteceu outro rebuliço na casa de Faraó. Que rebuliço foi esse? Faraó teve um sonho, teve outro sonho, e chama todo mundo para dizer qual era o sonho, os sábios, os intérpretes, quem mexia com astrologia, porque Faraó queria saber o significado do sonho. E ninguém conseguiu dar resposta de paz a Faraó. Aí veio a lembrança. Ei, Faraó, quando eu estava na prisão, eu conheci um homem. Estava barbudo, né? Com veste de prisão, esquecido por tudo e por todos e dado como morto. Porque às vezes é assim. Mas aí a Bíblia disse, olha, eu conheci lá um homem na prisão, manda chamar este homem. E agora está lá o rebuliço, manda buscar José, colocar uma roupa em José para se apresentar, porque na frente do rei ninguém se apresenta de todo jeito não, viu? Tinha que ter tudo uma formalidade. E aí José foi todo preparado e alguém perguntou a José, José disse: ei, Deus dará resposta de paz a Faraó. Porque Faraó sonhou com espigas boas e ruins, com 7 vacas gordas e 7 vacas magras que engoliam as gordas. E o homem ficou preocupado. E aí quando José chega lá, José disse que é 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza, de escassez no Egito. E aí José diz, olha, faz aí celeiros, guarda durante 7 anos. E Faraó olha para ele e diz, onde é que a gente vai encontrar um homem feito esse? Quem vai fazer isso é tu. Olha aí o processo chegando perto da vitória. E no Egito, depois de Faraó, quem mandava era José. E aí teve uma grande fome naquele lugar. Ei, foi fome. Mas José casou, viu? José casou, teve filhos. E aí chega ao ápice da mensagem nessa noite.
Livro de Gênesis 41, 51 diz que o nome do primogênito José chamou Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o 52 diz que o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu quero dizer para você que está ouvindo esta mensagem que vai acontecer 2 milagres no teu processo. O primeiro milagre é que você vai esquecer. Você vai esquecer quem te caluniou. Você vai esquecer quem te apontou. Você vai esquecer quem não te estendeu a mão. E você vai esquecer, acima de tudo, aqueles que te humilharam. Aqueles que muitas vezes fizeram pouco caso de ti. Você vai esquecer. Esse vai ser o primeiro milagre na vida, na sua vida e na vida de quem Deus ele tem promessa. Porque primeiro, para alcançar a promessa, tem que esquecer. E esquecer, presbítero Cláudio, é perdoar. Perdoar quem nos ofendeu. A Bíblia diz que teve uma fome e os irmãos de José foi para dentro da casa de Faraó para ser alimentado por José. Se fosse os crentes que eu conheço, vou pegá-lo, é agora. Mas José queria dar-se a conhecer a seus irmãos. Botou todos eles no processo, né? E depois deu-se a conhecer. E houve-se ali um perdão. José reviu que o que Deus ele tinha na sua vida era maior. E os seus irmãos tiveram que o reverenciar. Olha o sonho se cumprindo. Ei, você já ouviu aquele dizer que diz assim na igreja: se muda a gente, se converte gente, Deus abre a terra e gente desce, mas a promessa se cumpre? É isso que vai acontecer na tua casa. É isso que vai acontecer na tua vida. É isso que vai acontecer na tua progressão espiritual. Porque o Deus que está moldando o barro, Ele conhece a massa que está na mão dEle. E você vai ter que esquecer. Você vai ter que limpar o coração. Ah, pastor, eu não consegui esquecer, estou desviado, estou ouvindo aí essa mensagem. É para você nessa noite, que ligou o rádio e está ouvindo essa mensagem. Você saiu machucado, magoado, magoada da presença do Senhor. Disse até assim: eu não vou mais à igreja. Eu não quero saber mais de servir a Deus. Ei! Deus está falando com você nessa noite, dizendo: ei, o que aconteceu foi para impedir a tua progressão para a promessa, mas Deus está chamando: volta, filho meu, porque a promessa ainda está de pé. Deus quer cumprir a promessa na tua vida. O diabo conseguiu te parar, mas o Senhor quer te erguer novamente, quer te levantar novamente, para você voltar a tomar posse do que Ele tem na tua vida. Essa noite é noite de perdão, presbítero Cláudio, de marido para esposa, de esposa para marido, de filho para pai, de pai para mãe, de alguém que está intrigado dentro de casa. Esta noite é noite de comunhão, é noite de restauração, é noite de mudança, é noite de voltar para Cristo, é noite de saber que o que aconteceu, caluniado, perseguido, vendido, mas era um propósito de Deus que você precisava passar para poder chegar até a promessa. E essa noite Deus ele fala contigo e diz: filho, volta com muita pressa, porque a promessa ainda está de pé na tua vida. Está de pé na tua vida. Pastor, está de pé, eu caí. Pastor, eu desisti. Pastor, eu estou dentro da caverna. Pastor, eu não sou mais crente. Volte para Jesus. A promessa está de pé. Tem uma coisa que eu aprendi: Deus não deixa de cumprir a promessa na vida do crente se ele estiver no processo. E aí o processo, você passou pelo mais difícil e desistiu, parou na caminhada, chegou a noite de você voltar para Cristo.
Diz aí, eu quero voltar. Eu fui caluniado, perseguido, humilhado, vendido, mas eu quero voltar para Cristo. Eu quero reatar minha aliança com Deus. Eu quero voltar a ser um crente, eu quero voltar a servir a Jesus. Eu quero sair desta caverna. Caverna é lugar de morcego, caverna é lugar de que não presta, de lacral. Deus quer te tirar de dentro da caverna para você caminhar, para você fazer a sua progressão, para pegar a promessa. Tem crente que quer receber a promessa dentro de casa, escondido. Tem crente que se desviou dentro da igreja. Eu fui pregar em uma igreja, e aí o Espírito Santo de Deus disse assim: filho, faça o convite de Deus. Na mente, eu pregando, e disse: Deus, aqui só tem crente. Você foi lá nessa igreja comigo, lá em Alagoas. Só não vou dizer onde foi, né? E aí o Espírito Santo disse: faça o convite. Quando eu fiz o convite, vieram 30 crentes se converter de novo. E naquela noite eu chorei, eu disse: Deus, eu pensava que todos aqui estavam salvos. Mas a gente tem que entender que tem gente se perdendo dentro da igreja. É aqueles que dizem assim: nem parece mais que eu sou crente. E o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Chegou o momento de você esquecer, para você poder viver, para sair desta depressão. Que o inimigo está te deprimindo dentro de casa com a tua família. Chegou o momento de você sair dessa crise de pânico que o inimigo está colocando na tua vida, que nada vai dar certo. Porque se você esquecer e voltar para Cristo, a sua progressão até a promessa continuará. E a promessa está de pé. A promessa está de pé. A Bíblia diz que José teve um segundo filho. Isso aí foi o brado de vitória de José. O nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ai, irmão. Quem nunca chorou fazendo a obra, né? Eu sou pastor de igreja, eu já passei por muita coisa. Tem a noite de estar no pé do púlpito da igreja chorando e pedindo a Deus para que Deus fizesse milagre. Quem nunca chorou por amor a uma promessa não sabe o que é um processo. E aí, todo mundo quer crescer, mas ninguém quer esquecer. Todo mundo quer os primeiros lugares, mas não quer esquecer. Tem alguns até assim que diz, pastor Ivan Salles, que quem bate esquece, mas quem leva, lembra todo dia. Mas para Jesus você tem que perder para ganhar. Jesus disse: aquele que perder a sua vida, achá-la. O evangelho você tem que perder para poder ganhar. Volta para Cristo. Volta para Jesus. Volta para poder crescer espiritualmente. Volta para poder estar de pé na presença de Deus. Pega teu telefone, liga cá para a rádio. Quero entregar minha vida para Jesus, quero voltar para Jesus. Coloca teu comentário aí, eu quero ser um crente. Quero voltar de novo para Jesus. Quero refazer minha aliança. Porque a promessa de Deus está de pé. E aí vem a promessa. Você vai crescer aonde ninguém conseguiu crescer. Pastor, eu tenho uma roça aqui. Mas essa roça é infrutífera, porque tudo que planta aqui não dá. Deus vai fazer crescer lá na tua roça, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Pastor, eu abri um ponto de negócio, uma empresa, e todo mundo disse que não ia dar certo. Você vai crescer, porque Deus, Ele tem uma promessa na tua vida. Ah, pastor, eu fui para ali e disseram que a obra de Deus ia minguar na minha mão. Você vai crescer, porque Deus, Ele tem algo grande para entregar na tua vida. Isso é profecia, você vai crescer. Você vai sair do aluguel. Você vai para onde Deus te prometeu. Agora passe pelo processo. Você vai crescer espiritualmente.
você vai saber que o que Deus ele te prometeu se cumprirá. E Ele não vai deixar cair nem sequer uma palavra daquilo que Ele te falou. Você vai crescer, olha a palavra. Olha o milagre de crescimento. Você vai crescer na faculdade, você vai crescer na escola, você vai crescer na empresa, você vai crescer na obra de Deus, porque você tem uma promessa. Você tem uma promessa. E quando você tem uma promessa, Deus ele cumpre. Tem gente que tem um peixe, mas você tem o dono do aquário e do mar. Você vai crescer. E você vai ligar para a rádio, programa do pastor Ivan, e vai testemunhar, olha aquela palavra, eu tomei posse e estou de posse da minha vitória. Palavra profética para você nessa noite, receba aí. Você vai crescer aonde ninguém conseguiu crescer. Aquilo que não deu certo na mão de A, de B, de C, vai dar certo na tua mão. E os teus irmãos que querem te ver para baixo vão te reverenciar, porque Deus ele é fiel e que o Senhor Jesus abençoe. Eu quero voltar ao primeiro